Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 449 e minguando até 841 dias, 8 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza esse vídeo. Eu sempre deixo na descrição do vídeo a abertura desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, para que vocês possam ver o que foi dito através sobre essa abertura, que eu especifiquei muito esse quadro. Ficou muito interessante, vocês voltem lá e ver para que vocês deixem de ser essa vítima social. Também deixo na descrição o blog de 399, uma referência desse título que ficou muito interessante. Acompanhe tudo para que vocês possam se conscientizar de tudo que está sendo dito, ok? Blog diário de 449, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. Eu acrescentei o subtítulo Relação às Duas Testemunhas. Vou voltar a falar das duas testemunhas em específico, pegando a Bíblia significativa, dando as instruções na Bíblia significativa, para a gente compreender isso, fazendo uma mediação sobre o que já tem dentro da sociedade, certo? Hoje, a Bíblia significativa, ela é uma estrutura, de significação, né? Eu já tenho dito isso, vou repetir de novo. A Bíblia significativa, ela tem 5 elementos da natureza. Depois eu acrescento mais um, seria astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia. Depois nós acrescentamos anatomia e geografia. Então, essa Bíblia significativa, ela tem essa ideia de mediar aquilo que já tem dentro da natureza de Deus, digamos assim. Todas essas coisas da natureza, ela vem complementando essa Bíblia significativa, para que nós possamos, de uma certa forma, não, eu vejo isso como uma coisa boa, para não haver realmente o controle. Quando há controle de verdade, quando há controle, a manipulação, controle, ela vem pelo aquilo que nós somos, certo? Tudo que é controle vem aquilo pelo que nós somos. Se nós não somos nada, não é controle. As coisas que ficam, digamos, artificialmente, não é um controle. As coisas só se tornam controle se eu começar a interferir diretamente na emoção das pessoas. Aí passa a ser controle. Mas quando elas vai para fora, ela deixa de ser um controle, deixa de ser uma manipulação. Ela é uma flexibilidade para não haver esse controle, para não haver essa manipulação que a sociedade hoje fala, né?
Para aqueles, né, às vezes que estão aí no trabalho social, né, despertar da consciência, vale a pena a gente usar alguma expressão ou outra para fazer uma mediação, assim como também hoje, né, tem várias línguas, hoje nasceu várias línguas significativas, hoje é muito comum a gente usar, né, extraterrestre, né, a língua dos extraterrestres, é também uma forma de mediação para que eu não interfira diretamente nos atos emocionais de outros corpos. Isso fica muito interessante quando vocês interessar, né, em entender isso como, né, sem que a gente pudesse entender que houve uma manipulação, né? O que existe muito são atos consequentes, né? Se você cometeu um erro, vocês não aproveitaram dessa liberdade, fez dela um mau uso, começou a controlar a emoção de outras pessoas, desse controle veio uma agressão física, e dessa agressão física vem o ato consequente. Aí sim, certo? Se eu aplicar diretamente a um corpo emocional, aí sim, já tem aquele controle, né? Fora isso, não tem controle, não existe essa ideia de, né, de você estar controlando as pessoas. Não existe. É só vocês calcular. Se aonde tem liberdade, não tem controle. Se tem liberdade, não tem controle. Tem flexibilidade, tem razão de cada corpo em específico. Entenda isso. Entenda isso. Entende? Todas essas coisas que Deus trouxe aqui pelo anticristo, pela flexibilidade do corpo, né, emocional, para que não haver mesmo o controle emocional, tudo isso é uma graça, é uma coisa boa. É só vocês compreender que Deus, ele faz as coisas tudo perfeito, ok? Vamos entrar neste contexto, né? Eu faço a leitura desse contexto e depois eu venho com a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que tem dentro da dimensão Cristo, né? Com essa Bíblia significativa. E depois nós vamos para dimensões sociais, aquilo que já tem dentro da sociedade. Eu vou ter por hábito, né, fazer 3 blogs diários. Aí no quarto, na hora que eu estiver terminando o quarto, eu vou reservar aí uns 10 minutos para mim fazer uma leitura do primeiro, do segundo, do terceiro até o quarto, fazer uma leitura corrida. Eu vou ter esse hábito, porque a leitura corrida ela é muito interessante. Geralmente eu pego esses pedaços desses contextos para fazer a expressão livre, que é muito importante, ok? Então, vamos entender dessa forma, ok? Vamos para a leitura desse contexto. E neste tempo eu conheci no meu íntimo que são muitos corpos de Cristo que não entendem a minha perfeição no corpo e se distrai com a sua própria ignorância no corpo. Por este motivo, eu conheci que tem espécies de corpos que eu vou alcançar apenas com as minhas astúcias de minha ignorância igualmente. E com isto eu vejo muitos corpos confessando que a Bíblia significativa ela é falsa, enquanto há muitos corpos estão perdidos na sua própria ignorância. Não na sua própria ignorância. Não há amor se não estiver respeito com as pessoas necessitadas e carentes deste amor. E por isto, a Bíblia, ela mesma é uma realidade do mundo moderno e que não despreza a minha ignorância no corpo e me fazendo iguais a vós outros, corpo de Cristo. Aqui, né, é tudo aquilo que eu já estava abrindo este blog diário com a expressão livre e dizendo sobre a Bíblia significativa. Nesse pedaço do contexto, a gente vamos ver que quando a gente temos uma Bíblia significativa e nós temos esse corpo emocional que muitas das vezes entra em crise, ou pelas coisas boas, né, ou pelas coisas boas ou pelas coisas más. Porque existe crise com as coisas boas, quando as pessoas não têm ciência, não têm consciência de como possa usufruir do dinheiro, do sexo, então ela entra em crise da mesma forma pelo aquilo que poderia ser bom e passa a ser errado, entenda?
Então, a Bíblia, tudo aquilo que eu estou falando aqui da Bíblia significativa, aí nós compreendemos que essa Bíblia significativa, ela vai pegar até os atos conscientes, eles vão sofrer crise no meio da sociedade, porque as pessoas que geralmente estão dentro da sociedade, né, confusa, né, absorvendo essas crises, né, querendo controlar a emoção do outro dentro de um relacionamento, né, dentro de uma empresa, cada um fazendo manipulação emocionais. Nesse caso, existe manipulação. Quando as pessoas não têm consciência, né, dessa dimensão Cristo, elas começam a manipular outros. É correto dizer que 70% dos corpos hoje, eles são manipuladores, são manipuladores. Aí isso tudo entra pela Bíblia, cria pela Bíblia significativa, por não compreender ela, por não entender os propósitos de Deus, né, para cada um de nós. Então eles começam a entrar com seus corpos em crise, eles começam a transferir crise um para o outro, e essa crise, ela mesma é a própria manipulação. Ou seja, nesse meio tempo não existe, né, todos nós somos vítimas, o ato consciente e inconsciente, todos nós sofremos uma crise nervosa ou pelo bem ou pelo mal, entenda isso. Agora vamos lá para a expressão livre, vamos pegar pedaços desse contexto para a gente absorver tudo que está sendo dito. Vamos lá. E neste tempo eu conheci no meu íntimo que são muito os corpos de Cristo que não entende a minha perfeição no corpo. Por que que eu falei isso? Né? Por mais que a gente queira ser perfeito, a gente vai entrar em crise por aquela mesma ideia de querer ser perfeito. Ou seja, se quando você quer uma coisa, né, você tem que ser primeiramente a si mesmo. Porque quando você quer ser perfeito para outro corpo, você só vai transferir para ele uma crise. Então você não é perfeito, você tem que ser perfeito a si mesmo. Esses dias eu vi, né, nas redes sociais a inocência dizendo, né, é uma expressão muito comum, né, que as pessoas falam, outros vai falando, né. Aí ele fala: nem Jesus, que é perfeito, conseguiu agradar todo mundo. O que que eu quero dizer com isso? Você vê que ele está falando de alguma coisa que ele não conhece. Ele está dizendo ele está fazendo uma mediação sobre aquilo que ele poderia ser. Se ele não conhece Jesus, por exemplo, se ele conhece Jesus e fala que Jesus é perfeito, então ele está reconhecendo a sua perfeição. Mas agora, do jeito que às vezes a gente falamos, né, a gente vê que a gente não conhece os propósitos, né, que o corpo humano, ele de uma certa forma, ele vai de uma certa forma gerar uma complexidade no tempo. Ele vai gerar uma complexidade no tempo. A ideia, muitas das vezes, não é agradar as pessoas. A ideia, muitas das vezes, é agradar nós mesmos. A gente nos considerar perfeito, primeiramente, para Deus e para as pessoas. A gente mesmo tem que ter essa consideração de nós. Porque quando você quer considerar uma coisa e para os outros, você não vai ter realização. Seja perfeito, aí você pode falar, né? Você pode, as pessoas podem por aí falar, a pessoa ali é perfeita, né? Tudo bem, né? A pessoa entender isso. Não tem problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, entenda, às vezes a gente fala muito pelo que os outros falam já dentro da sociedade, aquelas expressões mais negadas. Quando Deus, vamos falar nessa forma, quando Emmanuel estava aqui encarnado, né, aquela perfeição divina, por exemplo, né, Emmanuel ali encarnado, aquela perfeição divina, ele tinha um propósito de expandir, né, e de conscientização a todo mundo. Quando ele tem essa ideia de expansão, ele, de uma certa forma, ele sai da sua realidade para abraçar o mundo todo. Então, de uma certa forma, né, as próprias palavras de Emmanuel, ele dizia, né, o que que ele diria naquele tempo? Ele diria o seguinte: olha, eu não sou bom
Quem é bom é só o Pai que está no céu, a Deus. Adora eles, primeiramente, porque Ele é espírito, Ele não é corpo emocional. Você entende quando a inocência fala isso? Fica muito complexo. Porque Deus é o único que é perfeito em toda a sua criação. E muitas das vezes a gente temos que reconhecer a perfeição do espírito e não do corpo emocional, porque o corpo emocional vai ficar perdido no tempo. Certo? Se eu falar Deus é perfeito em sua criação, eu reconheço parte dessa perfeição em mim. Eu posso reconhecer parte dessa perfeição em mim, certo? Mas eu não posso, muitas das vezes, querer que os outros vejam essa perfeição em mim. Eu tenho que me realizar dentro dessa minha origem, juntamente com Deus, para que isso se torne perfeito, para que eu possa ser um com Deus. Mas entenda o tanto que complexidade que as inocências dizem, né? Se gerar, nesse tempo as pessoas geram contradição demais. Quando se fala de Jesus, você não fala de Emanuel, né, uma perfeição de Deus, por exemplo. Você não fala. Você fala dos seus próprios entendimentos. Todas as pessoas que veem aí hoje em dia confessando a perfeição, confessando Jesus, ele vem falando dos seus próprios entendimentos. Aí não importa quanto bonito você vai dizer, né, daquele corpo, não importa. Aquele corpo está negado, está sacrificado, não importa quanto bonito que você vai dizer, você vai estar do seu próximo com o seu próprio entendimento, porque o nosso entendimento é uma psiconologia da nosso eu interior, uma consciência bem centrada dentro de nós. Muitas das vezes não são as nossas palavras, ela é muito artificial, ela é muito artificial. Então, você a realidade que você hoje, ela é muito complexa dentro dessa sociedade, entenda isso. Né, depois que eu me expressei vamos voltar de novo. E neste tempo eu conheci no meu íntimo que são muitos corpos de Cristo que não entende a minha perfeição no corpo e se distrai com a sua própria ignorância no corpo, né, é o que eu tenho dito, distrai com a sua própria ignorância, confessa o nome de Jesus, fala uma coisa bonita aí, né, aí ela vai, Jesus, mas Jesus, esse Jesus é ele mesmo, tá, é o próprio entendimento dele. Existe, é isso que eu ia dizer, existe uma ideia que eu posso compreender o Cristo, né, de um entendimento universal, de Cristo universal, né, mas as pessoas ela não fala do Cristo globalizado, ela fala de um Cristo encarnado. Se ela fala de um Cristo encarnado, ela fala do Jesus da sua própria inconsciência. Ela fala de Jesus na sua própria consciência, no seu próprio entendimento. Hoje, no despertar da consciência, as pessoas estão usando muito, né, esse sentido do universo. O universo, ele no conectar o universo. Quando a gente fala conectar o universo, a gente conectar a realidade do planeta, daquilo que Deus criou, né, a árvore, né, os animais, né, os homens, né, conectar isso não é em uma individualidade ou de um corpo físico emocional, é do universo, tudo que tem dentro dessa sociedade, não é muitas das vezes só o seu relacionamento social. As pessoas pegam o Jesus do relacionamento social, usam o nome dele e tá com a coisa mais negada na pessoa. Você vê que é negada, você olha para a expressão dele e você entende 100% que é negada. Só de, né, você ver, né? E entenda isso, existe uma forma para você falar, se você falar de Jesus no universo, né, do Cristo no universo, então você entenda que vai ter uma certa, um certo conceito, ideal para nós entender, essa realidade, o Cristo de Deus, entenda isso. Se a gente tratar ele como universo, é bem melhor do que tratar como um corpo físico emocional, né, julgar a perfeição sobre um tempo momentâneo, e ainda esse tempo momentâneo, o que que nós vamos confessar? Apenas um sacrifício, que a pessoa sofreu dor. É igual um dia eu vi uma pessoa, né, chorando porque Deus, né, de uma certa forma, né, matou o seu filho, por exemplo. Vamos dizer com essa expressão logo, né. Aí ele está lá: "Ai, Deus me ama tanto", sei que tem lá. Você vê que
o jeito que ele confesse é uma coisa bem negada. Mas espera aí, para eu viver, o outro tem que morrer? Que coisa louca, né? Entenda isso. Aí quando eles vai usar esse nome Jesus, eles vai gerando essa contradição, vai gerando essa contradição. Tudo que eu vejo falando do nome Jesus são coisas negadas, são conflito, coisas para confrontar o outro, são desrespeito com o relacionamento social, são baixar, não, muitas coisas. Vocês veem aí, tá tudo aí dentro da sociedade e se distrai com a sua própria ignorância, né? Nesse caso, nós usamos o nome de Jesus. Por este motivo, eu conheci que tem espécie de corpos que eu vou alcançar apenas com a astúcia da minha ignorância igualmente. Quando eu falei em alcançar a astúcia da minha ignorância, é uma ideia de que as pessoas têm que ver para crer, né. Por exemplo, se eu tivesse uma fama hoje, eu seria visto de outra forma. As pessoas iam ver minha ignorância lá, né, Samuel, aí eles iam: "Ah, né, que isso, né, isso, tá, um monte", eles já iam criar um monte de coisa negada para relacionar esse corpo. Aí você alcança as pessoas. Quando eu gosto muito desse blog diário, né, a princípio eu quero que você entenda, depois que eu passei por aquele processo da pirâmide, né, que eu contei, né, no subtítulo do poder da realização, você se não viu, vai lá e vê. E depois que eu me frustrei com aquilo, eu vi tanto que Deus é cuidadoso, tanto que Deus é bondoso, né. Olha só, isso de uma certa forma já é o bastante. O que que eu quero dizer? Entrando agora nessa ideia da minha ignorância, imagina se eu tivesse essa popularidade toda, né. É engraçado como que seria, né, as ignorâncias das pessoas, as irresponsabilidade para relacionar umas coisas todas já negadas dentro da sociedade. Entenda o quanto isso ia ficar ruim, entenda. Aí, o que que acontece? Hoje nós temos aí 23 inscritos no canal, né, é o que parece na visibilidade, né. Aí você vai abrir o view, ele não passa de 6 visualização, né, é o que parece para nós. Eu vejo tanto que isso é um cuidado, é uma proteção que Deus está fazendo com esse meu corpo emocional. O quanto eu tenho orgulho de Deus por ele estar, né, de uma certa forma. Aí eu vejo as pessoas se conscientizando por aí, né, despertar da consciência, né, de uma certa forma, elas não conseguem fazer um relacionamento direto a esse corpo emocional. Aí isso tudo é o cuidado de Deus, né, para que esse corpo emocional, sem sobrecarregamentos, tudo natural, né, ó, fluindo tudo naturalidade, ó, sem sobrecarga emocional, sem responsabilidade, né, tranquilidade. Deus é incrível, é isso que eu queria dizer para vocês. Então, naquele tempo que eu me permiti, quando eu vi a minha frustração, eu vi também o cuidado de Deus, o tanto que Deus sabe de tudo, o tanto que Deus é bonito, perfeito, lindo, é só isso que a gente temos que ver. Você compreende a ideia, o que que é essa realidade aqui desse trabalho diário, desse blog diário, não é interessante isso? Vê o tanto que isso é interessante? Então vamos repetir de novo. Por esse motivo eu conheci que tem espécies de corpos que eu vou alcançar apenas com astúcias da minha ignorância igualmente. E com isto eu vejo muitos corpos de Cristo confessando que a Bíblia significativa ela é falsa, e quanto a muitos corpos estão perdidos na sua própria ignorância, né? Bíblia significativa, é aquilo que eu tenho aberto esse blog, é uma flexibilidade. Deus é muito perfeito, não é controle. Quando as coisas partem para fora dos vossos corpos, é liberdade para vocês fazer o que quiserem.
é uma liberdade. Não tem ninguém controlando os seus corpos emocionais, não tem ninguém falando o que você tem que fazer. Até mesmo a lei, que poderia ter lei para manter uma cidade segura para nós, né? Às vezes eu fui roubado, igual esse, fui roubado na pirâmide ali, né? Ninguém sabe onde que está o ladrão, aconteceu. E se acha que não tem uma provisão para isso? Tem uma provisão. Aí é liberdade, ó, não tem controle. Eu me permiti ser uma vítima, eu sou uma vítima e pronto. Ninguém vai achar esses criminosos, por exemplo, né? A não ser que existe possibilidade que possa achar, entenda? Mas até então, cada um desses, né, cidadão, eles estão, né, de uma certa forma, usando das suas liberdades que eles têm para ter o que eles têm, aí sem controle emocional. Se eles estão fazendo isso de uma forma de que eles não tá controlando a emoção, o direito das pessoas pensar diretamente, ainda tá bom. O que que seria o direito? Controlar a emoção, o direito das pessoas pensar. É eu ter uma ideia sobre mim, por exemplo, e eu ter que mudar porque o outro ali acha que eu estou errado, né? Ou a pessoa, preconceito, racismo, desigualdade, tudo isso, entende? Enquanto as coisas tá artificial, usando a liberdade, entende? Não está agredindo ninguém, não está gerando atos consequentes diretamente no corpo físico, emocional, sobre os nossos direitos de viver a vida, tudo tranquilo, por exemplo. Entenda? Aí você entende que não tem manipulação. Não tem. Isso não é manipulação, é liberdade para vocês. É liberdade. Deus deu liberdade para vocês, graça sobre graça. Segue os seus caminhos, faça as suas experiências e vê se vai dar certo, mas não gere atos consequentes. O ato consequente ele vem do relacionamento social, é o relacionamento corpo a corpo. Se você vai fazer um relacionamento corpo a corpo, se cuide, ok? Para que vocês não gerem atos consequentes. Existe muito atos consequentes sociais, aquilo que as pessoas, igual tipo assim, a pirâmide, as pessoas usam de má fé com a sociedade e tal. Então, sei lá, né? As pessoas acham que ela está ganhando, mas ela não está. Entenda, quando o poder de Deus está ativo, ela está ativa por toda parte. Existem trabalhos espirituais sobre essas relações sociais. Da mesma forma que vocês estão vendo essas pirâmides, existem trabalhos sociais similares que imitam essas coisas para gerar a cumplicidade. Para quê? Para, porque todos os poderes, todas as coisas de Deus, ela precisa de uma justificação. Entende? Quando ela cai dentro da sociedade. Entenda isso? Tudo que a sociedade faz é preciso de uma justificativa. Não existe manipulação, mas existe forma que justificativa para justificar esses poderes, para eles não ficar, né, de uma certa forma, impune das suas irresponsabilidades, digamos assim. Mas os atos consequentes, ele é do relacionamento corpo a corpo, ok? Então, cautele quando você for relacionar outro corpo. Então compreenda, Bíblia significativa é graça sobre graça, né? Cristo e anticristo junto, né? Trabalhando com os mesmos o mesmo propósito, com os mesmos coisas, para não haver controle emocional, né? Hoje, você, por exemplo, mais uma coisa aí, o sistema político ele se sobrecarrega disso para não ter controle emocional das pessoas, do direito delas viverem nos seus corpos, do direito delas fazer a sua experiência. Aí você vê, né, os direitos humanos entrando em ação, muito bom. Às vezes você prende um delinquente aqui, no outro dia ele já está solto, né? Ah, aquela coisa tudo. Entenda isso, liberdade. Bíblia significativa, ela não é, ela não, de uma certa forma, ela não é falsa, ela nos alinha com nossas realizações, das nossas experiências, daquilo que nós queremos viver a nossa experiência. Ela não alinha. Não tem condenação para vocês? Tranquilo. Então não tem manipulação, não tem, né, condenação. Por exemplo, nós somos espírito igual a Deus, nós somos eterno igual a Deus. O que nós fizermos nesse corpo emocional pode gerar atos consequentes, mas Deus, de uma certa forma, salvou. Ele mesmo salvou. É graça, ele resolveu salvar o mundo todo e salvou do jeito dele. Ele sinalizou nós,
né, e sinalizou nós e pronto, nós estamos sinalizados com o espírito da morte, do poder de Deus, nós estamos sinalizados, nós estamos aqui dentro do Cristo, né, existe o blog diário, o blog de 399, faz uma especificação sobre isso que eu estou dizendo, vai lá e vê. Ok? Então, se tem liberdade, não tem manipulação. Compreenda isso, ok? Então, a Bíblia significativa, ela é uma liberdade. Quando tem liberdade, não tem manipulação, não tem prisão da parte de Deus, ok? Da parte de Deus, que é graça sobre graça, né? Cristo e anticristo. Mas da parte do homem, sim, né? Eu vou entrar no relacionamento conjugal, aí as pessoas vai querer, né, colocar a sua ideia em mim, faz isso, faz aquilo, né, vai dar certo, né? Ah, né, entenda isso. Aí você, existe várias ideias, eu não quero entrar para não ser antipático, mas vocês devem entender o que eu estou falando. Quando tem controle emocional, é isso, coisas inocência, da cabeça inocência. O trabalho de Deus, ele vai pelos astrologia, astronomia, né, fauna, flora, numerologia, né, estuda aí a Bíblia significativa para deixar os nossos corpos flexionados, né, dentro da nossa realidade, do nosso entendimento, junto com o nosso Jesus, né, que as pessoas falam aí, né, Jesus é perfeito, né? Depende. Eu posso colocar o nome para Deus e falar, Deus é perfeito, e usar o nome de Jesus. Mas a inocência não. Ele vê um corpo sacrificado, batendo palmo e falando aquilo de perfeito. Está olhando diretamente para a sua desgraça e está adorando uma desgraça e falando isso é perfeito. Geralmente eu tenho que dizer isso. Eu estou ficando muito intolerante com certo pronúncias, né, de pessoas irritante, por exemplo, que não tem essa proeza de falar e fala aquele ensinamento, levando as pessoas para o mau caminho com maus ensinamentos com esse nome Jesus. Coisa mais negada, ninguém entende. Olha, por mais que a pessoa queira passar uma mensagem boa, eu já vi pessoas muito, quando ela usa o nome de Jesus, acabou, porque eu já vejo tanto que é negado. Porque houve um sacrifício. Vocês entendem isso? Quando Deus falou que, né, de uma certa forma, Deus nunca vai tomar esse nome para Cristo. Ele falou assim: eu vou dar um novo nome, porque vocês se escandalizaram no sacrifício do corpo vivo. Jesus representa o sacrifício do corpo vivo. Eu vou dar um novo nome para vocês adorar o universo, para vocês adorar o Cristo, para fazer conexão com Ele. Tudo bem, deixa aí do jeito que está aí, né? As pessoas estão fazendo desgraça com a sua própria vida. Eu só entendo que não vem me ensinar aos meus filhos essas besteiras, né, de uma certa forma. É isso que me deixa indignado, né? Porque às vezes você está ali gerando complexidade, né, trazendo as pessoas vêm lá, não sei de onde, trazendo uma crise para dentro da sua casa e depois ele, né, sei lá, entra em conflito, entra em contenda, né? Às vezes aquilo que era para ser unido já não é mais união, já começa a entrar uma crise dentro da casa. Porque os nossos corpos, por mais que nós temos consciência, os nossos corpos emocional, ele tem essa ideia de ficar raivoso, nervoso, intolerante, ele é sensível igual os outros, ele é sensível, entenda isso? Então, vamos lá. E com isto eu vejo muitos corpos de Cristo que confessa vejo e com isto eu vejo muitos corpos confessando que a Bíblia significativa é falso. Não é falso, tá? É a realidade da nossa liberdade, da nossa flexibilidade, ok? E quando muitos corpos estão perdidos na sua própria ignorância, né? Perdido na sua própria ignorância, aí eles falam um monte de besteira. Ah, é perfeito, né? Mas tudo que você falar de mais ou de menos gera contradição. Cuida de você, o que você pensa, transforma essa espiritualidade, trabalhe no exterior com a ideologia mesmo, certo? Para a unificação. Faça isso que vocês ganham muito mais. Não há amor se não estiver respeito com as pessoas necessitadas e carentes deste amor, né? E por isto a Bíblia, ela mesma é a realidade do mundo moderno e que não despreza a minha ignorância no corpo e me fazendo iguais a vós outros corpos de Cristo.
Por que que eu falei, quando é consciente, ele, né, por mais que eu tenho consciência, eu fico vítima de todas as pessoas. Eu posso treinar o meu corpo, fazer terapia, mas de uma certa forma, se eu estou me permitindo no trabalho social, eu tenho que, de uma certa forma, trabalhar esse meu corpo emocional, entende? Da mesma forma, hoje eu tenho um espírito de criação, esse espírito de criação, ele me deixa frustrado o tempo todo dentro do meu trabalho, né, eu não consigo me controlar dentro desse espírito de criação, porque eu criei, porque é a minha sociedade correta, eu criei para mim, eu quero o bem de todo mundo, mas aí muitas das vezes, eu faço isso de uma forma negada, né, de uma forma não tem diálogo, não tem conversa, trata as pessoas como, né, como se ela não fosse uma pessoa racional, digamos assim. Aí eu gero complexidade sobre isso, porque, de uma certa forma, eu tenho que me permitir. Eu estou no trabalho social, eu tenho que fazer experiência com esse corpo para que ele me dê a resposta daquilo que as pessoas passem dentro da sociedade. Né? Uma vez eu vi, né, ouvi uma voz que a pessoa diz, né: "Ah, você fala as coisas e não vive o que você fala", né. E esses dias eu estava meditando sobre isso, né, o quanto, né, tudo é real, né, tudo é realidade, tudo é real, né. A minha falsidade, a minha verdade, a minha falsidade, né, aquilo que eu me permito conscientemente, tudo isso é uma realidade. Quando antigamente as pessoas iam para a igreja, então ela tinha que ser um exemplo, eu vou explicar isso. Aí para ser um exemplo você tinha que ser uma pessoa boa, adorável. Enquanto você está sendo uma pessoa boa, você está sendo a marionete da sociedade. Porque as pessoas usam essa expressão de exemplo para manipular a emoção do outro. As inconsciências fazem isso. Mas aí você entende o tanto que isso é realidade. Pode, né? Abre esse blog diário um por um. Você vai ver o tanto que Deus está se realizando sobre o bem, sobre o mal, através desse corpo emocional. Entende? Tudo na espiritualidade. Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo. Isto é importante. Vou dar continuidade deste blog diário em relação às duas testemunhas, renovação de Jerusalém, o subtítulo relação às duas testemunhas. Vou fazer a parte segunda, essa é a parte 57, vou fazer a parte 58, parte segunda, na relação às duas testemunhas. Nós vamos falar das duas testemunhas de todas as formas. As duas testemunhas, ela é uma consciência espiritual no nosso uma consciência da vida no nosso interior, que hoje nós temos como Tiago. Se vocês não viram o blog de 399, veja, nós temos aqui uma testemunha como Tiago, nós temos aqui na esquerda aqui uma testemunha João e o corpo emocional aqui Pedro, né? De uma certa forma, o corpo emocional Pedro. Olha para quem você está olhando, o corpo emocional Pedro, você olha para ele, ela, ele é a realidade de tudo aquilo que vai ser dito, né, vai soar sobre essa voz. Entenda isso de uma certa forma, o corpo emocional. Aí você quer entender, né, ou de outra forma, aí você entenda o que está à esquerda, né, o anticristo, o antissocialismo, né, as coisas negadas de uma certa forma, tudo que fazer uma... Hoje em dia, o anticristo, ele também dá nossas ideias de dar uma conexão com a dimensão, né, dimensão com o universo, fazer uma conexão com o universo de todas as formas, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, isto é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos.